10 super dicas para desenvolver a tolerância. Tolerância é a capacidade de aceitar o diferente. Não confundir com o divergente. Intolerância é não suportar a pluralidade de opiniões, crenças e ideias. Como se a verdade fizesse morada em mim e todos devessem buscar a luz sob meu teto. Frei Beto. Sonhamos com um mundo mais tolerante, pacífico e harmônico. Olhamos para o outro e criticamos sua agressividade, irritabilidade, tanto desgaste. Mas e nós mesmos? O que estamos fazendo para sermos pessoas mais tolerantes? E como devemos trabalhar para isso? Essa é a pergunta que precisamos fazer a nós mesmos sempre. A palavra tolerância deriva do latim, e nesse caso a origem é o termo tolerare, que quer dizer aceitar ou suportar. Tolerância tem a ver com respeitar as diferenças, sejam elas físicas, comportamentais, ideológicas ou de qualquer outra natureza. Em um mundo onde a convivência social é inevitável, ser tolerante é uma competência fundamental, independentemente do meio em que vivemos. Ser tolerante exige ter uma mente aberta, despida de preconceitos e julgamentos. Vamos ver algumas sugestões para que possamos nos tornar mais tolerantes? 1. Conviver e interagir bem com o diferente. Uma das maneiras mais eficientes de desenvolver a tolerância é exercitar a capacidade de lidar com o diferente. É fundamental deixar o lugar de dono da verdade e analisar como os outros lidam com determinados fatos, de acordo com seus valores, crenças, razões e motivações. A partir disso, trabalhamos o próprio preconceito. 2. Não cobrar alguém sobre algo que a gente também não cumpre. Por exemplo, será que você respeita a opinião dos outros ou torce o nariz quando se manifestam? As pessoas pensam, agem, creem e têm valores e posicionamentos diferentes uns dos outros. E é isso que demonstra a beleza da vida. Aliás, se você nem tem ideia de quem é a pessoa, só ouviu algum comentário que discorde sobre ela, mais um motivo para não faltar com o respeito. 3. Escutar o outro. É possível aprender muito com outras pessoas. Entretanto, para que isso aconteça, é preciso escutá-las, prestando atenção e sem fazer julgamentos. A partir disso, podem surgir opiniões contrárias às suas. Não é preciso concordar com elas, mas é necessário aceitar outras possibilidades de pensamento. 4. Respeito ao próximo. Respeitar as pessoas é um exercício diário, mesmo porque existem diferentes tipos de tolerância, e é preciso estar atento a eles para evitar formas de preconceito e injustiça. Cada pessoa é um universo, com uma vivência muitas vezes bem diferente da nossa. É aí que precisamos compreender a importância da tolerância. 5. Diminuir a ansiedade e exaltação. Numa situação de conflito interpessoal, é preciso controlar muito a ansiedade antes de se indispor com os demais ou tentar convencê-los de algo sob o peso da irritação. Aqui é imprescindível que façamos um esforço descomunal para manter nosso equilíbrio e serenidade.
Baixe o tom de voz, preste atenção à sua respiração, inspire o ar profundamente e solte-o bem devagar pelo nariz. Diminua o ritmo e a velocidade do que está fazendo, concentrando mais em você e nas suas ações, e não nas do outro. Isso evita que uma discussão inicie ou piore, por conta do seu estado de ânimo. 6. Buscar novos conhecimentos. É uma excelente maneira de exercitar a tolerância, principalmente quando você busca informações sobre algo que te incomoda, irrita ou simplesmente não te causa nenhum interesse. Com isso, você consegue entender outras realidades e não fica preso apenas a ideias que defende ou nas quais acredita. 7. Fazer autoavaliações periódicas. Muitas vezes, o que a gente não tolera no outro é o reflexo daquilo que não suportamos em nós mesmos e, por isso ser algo inconsciente, não conseguimos mudar. É importantíssimo fazer um exercício de autoconhecimento e trazer esse fato para o consciente, para então trabalhá-lo da melhor forma, refletindo e questionando sobre aquilo. Identificar o que incomoda nas pessoas e na própria natureza favorece a autocrítica adequada e o controle das emoções e atitudes. 8. Exercer a empatia. Se colocar no lugar do outro é também uma maneira de conseguir ser mais respeitoso com as pessoas. Como diz o velho ditado popular, não faça aos outros o que não quer para si. Ser tolerante exige analisar cada atitude sua, pesar cada posicionamento para não ser inflexível com alguém. 9. Reconhecer a liberdade de existir do outro. Não podemos jamais perder de vista que o indivíduo tem a liberdade de ser diferente na maneira de agir, crer, pensar, amar, se relacionar, enfim, a liberdade de ser, simplesmente. 10. Tolerância no trabalho. A pluralidade de ideias é algo positivo e deve ser incentivado pelas organizações, não tratada com intolerância. De um desses pontos de vista distintos, pode sair a grande sacada para sair de um momento de crise, por exemplo. Se a empresa está ganhando com essa diversidade, ótimo, que continue assim. Cada um tem o seu jeito de trabalhar, as suas convicções e manias que acompanharam a sua carreira até o momento. E isso é ótimo. Já pensou que chatice seria o seu trabalho se todos pensassem de forma exatamente igual? Já pensou que monótono seria o mundo? Conhecer os tipos de tolerância pode nos ajudar a respeitar as opiniões, o comportamento alheio e nos deixar mais leves em relação a tudo isso. Vamos ver? 1. Tolerância social. A tolerância social tem relação direta com o respeito de uma pessoa ou um grupo, em relação a uma cultura diferente da sua, ou valores e normas que não são abrangidos pela sua cartilha moral. Exemplos de intolerância social existem aos montes. Os mais famosos são regimes totalitários e ditatoriais, como o nazismo. Também o apartheid, que ocorreu na África e em tantos lugares do planeta. Mas não é só isso. Discriminação por gênero, idade, etnia ou orientação sexual pode ser considerada falta de tolerância social. 2. Tolerância política.
Vivemos num regime democrático partidário, onde cada um tem o direito de defender os seus candidatos e as legendas às quais eles estão filiados. Significa dizer que devemos respeitar as posições políticas de cada pessoa. Podemos até discordar da orientação política de alguém, mas jamais podemos calar sua voz por conta disso. A falta de tolerância política é comum, principalmente em anos eleitorais, e fere um dos valores mais caros da democracia, que é a pluralidade de vozes. 3. Tolerância religiosa. Significa ter uma posição respeitosa com as crenças diferentes das suas. Não é porque você é evangélico que vai ser intolerante com as pessoas umbandistas ou islâmicas, por exemplo. Não existe uma religião melhor do que a outra ou um soberano mais poderoso. Apenas diferenças. 4. Demais tipos de tolerância. Outros tipos de tolerância dizem respeito à alimentar, medicamentosa e à técnica, que seguem por um caminho distinto. A primeira tem a ver com a resistência que alguns organismos têm para absorver determinadas substâncias. Duas intolerâncias comuns são a lactose e o glúten. A tolerância medicamentosa, também chamada de farmacológica, tem uma definição bem próxima da anterior. Estão relacionadas com a capacidade de um indivíduo suportar determinados medicamentos. Já a tolerância técnica significa a margem de erro admissível para cumprir uma demanda. É conhecida também como resistência a fatores externos. O egoísmo não consiste em vivermos conforme os nossos desejos, mas sim em exigir que os outros vivam da forma que nós gostaríamos. O altruísmo consiste em deixar todo mundo viver da forma que bem quiser. Oscar Wilde. A realidade é que temos muito a ganhar quando exercemos a tolerância. Deixamos de conquistar desafetos, aprendemos muito sobre algo que pode nos soar ruim, melhoramos muito a habilidade de desenvolver argumentos racionais. Enfim, a favor da tolerância não há contraindicação. Não podemos terminar esse vídeo sem citar Frei Beto novamente. Todo intolerante é inseguro. Por isso aferra-se em seus caprichos, como um náufrago à tábua que o mantém à tona. Não é capaz de ver o outro como o outro. A seus olhos, o outro é um concorrente, um inimigo, ou, como diz um personagem de Sartre, o inferno, ou um potencial discípulo que deve acatar docemente suas opiniões. Esse é o canal Crescimento Emocional. Se você gostou dessa mensagem, curta e compartilhe, para que a gente possa continuar produzindo e apontando caminhos.